Como eu fiz para minha agência de viagens 100% online, sai do zero para mais de 2,5 milhões por mês com previsibilidade. E a pergunta, a sua agência de viagens, ela deixa de vender se você parar por mais de 3, 5, 10 dias? Como que ficam os resultados na sua agência de viagens? Eu sou Marcos Duarte, CEO da Duarte Travels. Faturamos em 5 anos de operação mais de 92 milhões, estamos buscando 5 milhões por mês e eu vou te ensinar aqui nesse canal, nesse episódio de hoje, o que eu fiz desde o início da minha jornada com a Duarte Travels para realmente escalar os resultados e obter mais previsibilidade, crescendo com uma equipe 100% home office. Isso eu ensino também no meu Instagram, segue aqui ó, @marcosduarte.oficial, já ativa o seu sininho para poder ficar atento aos próximos conteúdos que vamos compartilhar com você que quer cada vez mais crescer a sua agência de viagens. Bom, eu comecei, como todos vocês, na minha agência de viagens, do zero, tentando vender e buscando ali realmente as pessoas. Só que quando eu abri a minha agência de viagens, eu vivia um grande desafio também. Estávamos em plena pandemia e não tinha o turismo. O que nós tínhamos, de fato, era um mercado onde o que poderia fazer viagem era somente as viagens essenciais, ou seja, um mercado muito fechado ainda. Então eu tive que iniciar com o tráfego pago e também com outro desafio, morando na França. Morei por 4 anos na França, no qual esse desafio, eu falo muito isso, fez com que viesse uma habilidade a ser construída e desenvolvida. Performar pessoas, formar uma equipe realmente à distância, gerir pessoas de forma 100% home office, e é o que faz hoje a Duarte Travels ter esse resultado mesmo numa operação 100% home office. Quando eu comecei, eu vivia um problema que talvez você vá aí se identificar: a falta de previsibilidade. E principalmente, será que o próximo mês também vai ser bom? Sabe quando você bate a meta, sabe? Você sente assim, o que eu fiz esse mês para ser tão bom? E como vai ser o próximo? Essa inquietação, esse medo, esse receio, ele batia ali na porta frequentemente. Só que eu fui entendendo o que fazer para poder vender, até que um dado momento, eu sozinho não conseguia vender mais. Eu precisava de mais pessoas. E eu entendia, eu achava, na realidade, que mais pessoas comigo seria um resultado proporcional. Se eu vendia, por exemplo, 150 mil, 5 pessoas iria atingir facilmente uns 750 mil. Só que na realidade, no mundo de contratação, no mundo de formar uma equipe, não é proporcional e as pessoas performam de forma diferente. E eu também fui entendendo que na realidade faltavam processos na minha operação. Eu não tinha uma estrutura muito clara do que cada colaborador tinha que fazer. Então no meu primeiro ano de Duarte Travels, apesar de ter um crescimento de faturamento, conseguimos obter um bom resultado, mesmo assim, tudo dependia de mim. Como assim? Eu vivia uma urgência, mesmo tendo aí quase 10 colaboradores comigo. Talvez você esteja se perguntando, mas Marcos, uma urgência não é quando você é sozinho? Eu diria o seguinte, urgência é quando tudo depende de você. Eu tinha uma equipe, pessoas que estavam comigo, que tudo o que precisava ser feito dependia de mim. Não tinham um nível de alçada e, principalmente, não tinham clareza do que tinha que ser feito no próximo passo. O cliente queria uma negociação diferente? Dependia de mim. O cliente queria uma entrada no boleto um pouquinho menor? Tinha que me acionar. Um cliente estava com um problema no aeroporto? Também Marcos Duarte tinha que ser acionado. E as coisas foram acontecendo, apesar do crescimento. Eu tive ali um aumento no meu custo e as coisas pareciam que não faziam sentido mais ter aquela equipe daquele tamanho. A sobrecarga era muito alta, o resultado, apesar de aumentar, na última linha não fazia tanto sentido mais. E talvez você esteja ou já passou por algo assim. E a pergunta que fica, o que eu fiz para mudar esse cenário? Porque eu tinha clareza e ciência que continuar daquela forma não era o melhor caminho, não era o melhor cenário para obter um crescimento sustentável. Então eu fiz uma das coisas mais difíceis que a gente pode ter na nossa jornada e vai acontecer na jornada de qualquer empreendedor. É dar 1, 2 passos para trás para a gente voltar a crescer com consistência. Em 2022 eu optei por decrescer, vamos dizer assim, por reduzir a minha equipe, por reduzir toda a minha operação para buscar de fato aquela organização na minha casa. E eu comecei a entender que pessoas, elas vão performar conforme os processos que estão. O processo ele tem a capacidade de transformar pessoas medíocres em boas, em ótimas, assim por diante. Então eu comecei a otimizar a minha operação, o que
Muitas das vezes eu precisava de 2, 3 vendedores para um determinado resultado, 1 ou 2 vendedores já conseguia suprir aquele resultado, aquela demanda, simplesmente por terem clareza do que tinha que ser feito. Então nesse momento eu comecei a entender o poder dos processos e a construir uma equipe mais engajada, mais ligada à cultura realmente, para que a gente pudesse ter cada vez mais resultados. Os desafios foram vários, foram diversos desafios que eu fui tendo em toda a minha jornada, como você também tem e vai ter. Mas o ponto principal foi entender que eu estava sendo um escravo da minha própria operação, que eu tinha uma empresa que na realidade era uma prisão, onde tudo dependia de mim. Eu sacrificava o meu tempo, eu sacrificava a minha saúde, o tempo de qualidade ao lado da minha família, ao lado de quem eu mais me preocupo, mais me importo, em troca de pouco resultado. Eu decidi não tolerar mais aquele resultado. Eu decidi dar um basta ao que para mim não fazia sentido. Então realmente fui investindo em conhecimento para ter acesso a o que eu não sabia, para atingir o próximo passo. E eu falo muito o seguinte hoje, com a clareza de conhecimento que eu tenho: a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar é o conhecimento que eu ainda não tenho. Na Duarte Travels, falei de 2 milhões e meio por mês, nós estamos buscando 5 milhões por mês. Totalmente possível, com uma equipe muito bem estruturada, mas desde que eu tenha clareza do próximo passo. Então, não sei qual é o seu momento, não sei qual é o seu desafio, mas você tem que entender o que está te impedindo de dar o próximo passo. Para mim, talvez sirva para você, foi entender que são 2 caminhos. Eu preciso aumentar a minha capacidade de vendas. Eu sozinho, eu não consigo vender muito. Tem um teto, tem um limite. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não consigo multiplicar isso comigo, mas com uma boa equipe eu consigo multiplicar a minha força de vendas. Então, buscando pessoas eficientes e treinando essa equipe por meio de técnicas, por meio de ferramentas e processos aliados, aí sim eu consigo multiplicar a minha força de vendas. Então, o que está te travando, para você que está faturando 100, 200 mil de faturamento, está preso nesse teto, é começar a escalar a sua força de vendas. Por outro lado, se você está em 50, 100 mil de vendas, o que te falta é um processo comercial mais estruturado, funil de venda alinhado, para que você consiga atingir 100, 150 mil por mês. Se você ainda não bateu 100 mil, não é o momento de pensar em contratação. Mas, por outro lado, se você está nesse teto de 200, 250 mil sozinho, passou da hora de você contratar para tirar esse peso, esse fardo das suas costas. Ter toda essa operação dependente de você faz com que você não tenha uma empresa e que você seja o gargalo da sua própria agência de viagens. Porque a pergunta que eu fiz no início, se você parar hoje, a sua empresa também para? Se você deixar de vender hoje, os seus resultados vão continuar crescendo ou vão despencar? Se você falou que vai despencar, que não vai continuar, você não tem uma agência de viagem, você não tem uma empresa, você tem uma prisão que depende 100% de você. E nenhum CNPJ vale o custo do seu CPF, não vale a sua saúde. Então fique muito atento em relação a isso. Entender o que está te travando, ficar atento a esses principais pilares, para que você possa crescer os resultados na sua agência de viagens, com um processo muito claro, processo comercial, funil de vendas, toda a parte de contratação para escalar cada vez mais é fundamental e é o que tem feito desde então a Duarte Travels crescer cada vez mais, chegando em 2 milhões e meio por mês com previsibilidade. E se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar os próximos por aqui, ative o seu sininho, deixa o seu like e compartilha com o empresário, empresária do turismo, quer abrir a sua mente, porque estamos apenas começando o conteúdo aqui no nosso canal. Bora pra cima!